Queridos irmãos, é com muita alegria que nesse dia de segunda-feira, esse tempo em que começamos uma nova semana, é bom começar com a Palavra de Deus. E hoje, grande festa, festa dos apóstolos, São Filipe e São Tiago Menor. Então, grande graça de termos essas duas colunas da igreja para nos mostrar o essencial que é o Pai. E quero acolher a toda a nossa comunidade de vida, de aliança, todos os nossos irmãos espalhados pelo mundo que têm já esse hábito de consagrar um tempo da sua vida à Palavra de Deus. Primeira leitura, 1 Coríntios 15, 1 a 8. Lembro-vos, irmãos, o evangelho que vos anunciei, que recebestes, no qual permaneceis firmes, e pelo qual sois salvos, se o guardais como vos anunciei. De outro modo, terias acreditado em vão. Transmiti-vos, em primeiro lugar, aquilo que eu recebi. Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. Foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Apareceu a Quefas e depois aos 12. Em seguida, apareceu a mais de 500 irmãos de uma vez, e a maioria dos quais ainda vive, enquanto alguns já adormeceram. Posteriormente, apareceu a Tiago e depois a todos os apóstolos. Em último lugar, apareceu também a mim, como um abortivo. Paulo vai falar nessa carta das lágrimas, ele vai dar como seu coração, porque ele quer dar o essencial. O essencial é escutar o Evangelho e permanecer firme nesse Evangelho. Hoje nós vivemos uma crise de permanência, uma crise de estabilidade, uma crise de fidelidade. E Paulo vem de verdade nos ensinar a permanecermos firmes no Evangelho e a guardarmos o Evangelho para que o Evangelho nos guarde. Guardando a Palavra de Deus, nós somos guardados pela Palavra de Deus. E ele vai dizer justamente aquilo que ele mesmo recebeu, ele vai nos transmitir. Assim também nós. À medida que deixamos a Palavra de Deus habitar o nosso coração, transpassar o nosso coração, transfigurar a nossa vida, podemos ter a autoridade de anunciar Jesus. O Papa ontem dizia na sua homilia que a nossa fecundidade depende da nossa união a Deus. É uma frase que o nosso fundador repete muitas vezes. A fecundidade das nossas vidas, a felicidade das nossas vidas depende da nossa união a Deus. E Paulo vai contar que Cristo aparece a muitas pessoas durante esse tempo da ressurreição, desse tempo de Pascal. Ele vai aparecer a mais de 500 irmãos de uma só vez. E ele também aparece a Tiago e depois a todos os apóstolos e, em último lugar, a ele como abortivo. Jesus ressuscitado, que agora aparece como uma nova presença e que quer estar próximo, íntimo de cada um de nós. Tal como ele apareceu, ele quer continuar a ser esse Deus presente ao nosso coração. Salmo 18, os céus contam a glória de Deus e o firmamento proclama a obra de suas mãos. O dia entrega a mensagem a outro dia e a noite faz conhecer a outra noite. Não há termos, não há palavras, nenhuma voz dele se ouça. E por toda a terra sua linha aparece, até os confins do mundo a sua linguagem. Ali pôs uma tenda para o sol. O dia entrega a mensagem a outro dia. É bonito porque o tempo, que não é só o tempo cronológico, mas é também o tempo da graça, o tempo kairos. Um dia dá uma outra graça a um outro dia. Quer dizer que uma palavra de um dia vai comunicar uma graça que vai nos levar a outro dia, e nós vamos ser conduzidos assim pela palavra de Deus. No Evangelho de São João continua a insistir: Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Diz-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Se me conheceis, também conhecereis o meu Pai, desde agora o conheceis e o vistes. Filipe lhe disse: Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Diz-lhe Jesus: há tanto tempo estou convosco e tu não me conheces, Filipe. Quem me vê, vê o Pai. Como pode dizer: mostra-nos o Pai? Não crês que estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim
realiza as suas obras. Crede-me, eu estou no Pai e o Pai em mim. Crede-o ao menos por causa dessas obras. Em verdade vos digo, quem crê em mim fará as obras que eu faço e fará até maiores do que elas, porque vou para o Pai. E o que pedirdes em meu nome, eu farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes algo em meu nome, eu o farei. Mostra-nos o Pai e isso nos basta. E Jesus vai ter uma resposta muito forte a Filipe. A primeira leitura falava de Tiago, agora a segunda, o Evangelho fala de Filipe. Mas Filipe, há tanto tempo que estou contigo e ainda não vês o Pai. Quem me vê, vê o Pai. Quer dizer que a grande missão da vida de Jesus é nos revelar o rosto do Pai. E muitas vezes nós paramos em Jesus e nós não avançamos no amor a Deus, nós não avançamos nessa alegria de ter um coração unido ao Senhor. Nós não avançamos nesse caminho interior de união a Deus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida que nos conduz ao Pai. Jesus é esse caminho, essa ponte que nos leva ao amor do Pai. E é também a verdade de que nós não somos órfãos, mas temos um Pai. É a verdade de que nós não estamos sós, mas que temos um Pai. Ele é o caminho, a verdade e a vida filial, a vida do Espírito, a vida dessa docilidade sem fim que nos permite avançarmos tranquilamente, que nos permite estarmos passo a passo com o nosso Senhor. Não digo nada por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim. Na primeira leitura nós vemos que nós temos muita dificuldade de permanecer, de ser fiéis, mas o Pai, Ele permanece no Filho. Quer dizer que o Pai é fiel, que o Pai permanece, que o Pai é estável. E por isso o Pai quer nos ensinar essa permanência, essa fidelidade, essa estabilidade. São Filipe e São Tiago, os dois santos padroeiros, os dois grandes apóstolos da Igreja, vão nos dar esses belíssimos testemunhos. E Filipe, quem foi? Ele vai nascer na Betesda e o Evangelho de São João nos apresenta ele justamente porque ele é o canal para que São Bartolomeu também se tornasse discípulo. Durante o acontecimento também da multiplicação dos pães, é Filipe que participa desse acontecimento. Jesus vai dizer, mas Filipe, o que tendes? Né? Não tem nada para alimentar essa multidão. E também na Santa Ceia é Filipe quem pede a Jesus, como hoje nós viemos, mostra-nos o Pai e o Pai nos basta. Então, Filipe, interessante, é aquele homem que faz perguntas essenciais, que tem gestos proféticos, que é capaz de ir ao essencial. Na multiplicação dos pães, ele vai ser instrumento da Eucaristia e aqui vai ser instrumento da revelação do Pai. E São Tiago, quem foi, também foi martirizado por volta do ano de 62. Ele que nasceu em Caná, filho de Alfeu, familiar de nosso Senhor Jesus Cristo. E nos Atos dos Apóstolos, vamos encontrá-lo como o primeiro bispo de Jerusalém. Tiago recebe mais de uma visita de São Paulo e vai ser reconhecido como uma das principais colunas da igreja, ao lado de São Pedro e de São João. Pedro, Tiago e João, os três que estavam nesse momento da intimidade, da transfiguração. E é muito bonito porque ele vai fazer parte desse tripé de unidade ao pé de Jesus. Uma das cartas lhe é atribuída e ele é o apóstolo que vai nos ensinar que a fé sem obras de nada vale. Ela é morta e que não podemos deixar que seja a nossa língua a governar a nossa vida, mas ao contrário, que seja o Espírito Santo a governar a nossa língua. Então pensamos esses dois homens, o homem do essencial, que é Filipe, que está na hora certa, que é canal da providência, mas para uma providência eucarística, e também é canal dessa multiplicação, da revelação do coração do Pai, e Filipe, esse homem íntegro, essa coluna que vai ser associada muito de perto ao ministério de Jesus,
e que vai nos dar essa belíssima carta de São Tiago. É uma carta muito pequenininha, você podia tomar hoje o dia para ler essa carta, uma carta bem pequena, mas que vai nos dar essa alegria de perceber que uma fé sem obras ela é morta, e também que a língua, apesar de ser o menor dos órgãos, ela pode fazer um mal tremendo. E aquele que louva o Pai com a língua não deve maldizer os seus irmãos. Como leitura patrística, hoje a Igreja nos propõe uma palavra de Tertuliano, século III, sobre a pregação apostólica. Diz assim: Cristo Jesus, nosso Senhor, durante a sua vida terrena, ensinou quem era Ele, quem tinha sido desde sempre, qual era a vontade do Pai que vinha cumprir e qual devia ser o comportamento do homem. Ensinava estas coisas, ora em público, diante de todo o povo, ora em particular aos seus discípulos. Dentre estes, escolheu 12 para estarem ao seu lado e que destinou para serem os principais mestres das nações. Depois da ressurreição, estava prestes a voltar para o Pai, ordenou os 12, pois um deles se havia perdido, que fossem ensinar a todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Imediatamente os apóstolos, e a palavra apóstolos significa justamente os enviados, chegaram por sorteio, e Matias como 12º para ocupar o lugar de Judas, segundo a profecia contida num salmo de Davi. E depois de receberem a força do Espírito Santo como dom de falar e realizar milagres, começaram a dar testemunho da fé em Jesus Cristo na Judeia, onde fundaram as igrejas. Partiram em seguida de todo o mundo, proclamando a mesma doutrina e a mesma fé entre os povos. Em cada cidade por onde passaram, fundaram igrejas, nas quais outras igrejas que se fundaram e continuaram a ser fundadas, foram buscar mudas de fé e sementes de doutrina. Que bonito! Buscar mudas de fé e sementes de doutrina. Por esta razão, são também consideradas apostólicas, porque descendem da Igreja dos Apóstolos. Todas as famílias devem ser necessariamente consideradas segundo a sua origem. Por isso, apesar de serem tão numerosas e tão importantes, estas igrejas formam, se não uma só igreja. A primeira foi fundada pelos apóstolos, que é a origem de todas as outras. Assim, todas elas são primeiras e apostólicas, porque todas formam um só. A comunhão na paz, a mesma linguagem, a fraternidade, os laços de hospitalidade manifestam a sua unidade. Estes direitos só têm uma razão de ser, a unidade da mesma tradição sacramental. Se quisermos saber o conteúdo da pregação dos apóstolos e, portanto, aquilo que Jesus Cristo lhe revelou, é preciso recorrer a estas mesmas igrejas, fundadas pelos próprios apóstolos, e às quais pregaram que de viva voz, quer pelos seus escritos. O Senhor realmente havia dito em certa ocasião: tenho ainda muitas coisas a dizer, mas não sois capazes de as compreender agora. E acrescentou: porém, quando vier o Espírito da verdade, Ele vos conduzirá à plena verdade. E com estas palavras revelou aos apóstolos que nada ficaria ignorado, porque prometeu-lhes o Espírito da verdade, que os levaria ao conhecimento da plena verdade. E sem dúvida alguma, esta promessa foi cumprida, como provam os Atos dos Apóstolos ao narrarem a descida do Espírito Santo. Vivemos um tempo muito feliz, esse tempo da alegria pascal, um tempo em que celebramos também as colunas da igreja, mas agora é um tempo para nos prepararmos para esse derramamento do Espírito Santo. E nessa novena de Pentecostes, já vou antecipando, nós vamos viver um belíssimo retiro de 9 dias, todos os dias uma noite de evangelização através da Web TV, e teremos o retiro do carisma para concluir essa grande semana do Espírito Santo, sexta, sábado e domingo. Então, já vai se programando para fazer dessa semana a semana reservada ao seu retiro anual, ao seu retiro de renovação, para se tornar também coluna da igreja. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde a todos nós, unidos na mesma paz e na mesma alegria. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo.